She-Hulk vai retornar em Vingadores Doomsday. A Tatiana Maslany deu uma entrevista recente, agora essa semana, comentando sobre o possível retorno dela em Vingadores Doomsday e até mesmo em Vingadores Guerras Secretas. E eu confesso pra vocês que apesar de todos os pesares, né, da relação dela com a Marvel ter se, né, rasgado nos últimos anos, eu acredito que após essa declaração a gente já tem um posicionamento de fato do futuro dela dentro da Marvel. Vamos começar por partes, rapaziada. Quando a gente lembra de She-Hulk, quando foi lançado lá no Disney Plus, a grande tônica que aconteceu foi as críticas em relação a ela, né, a atuação e principalmente eu acho que a série, né, a série não tava boa, a série não tava legal e a gente inclusive falou muito aqui no canal, eu lembro que foi começo quando o canal explodiu, né, a gente comentando sobre a série da She-Hulk, mas o detalhe que a gente tem que trazer aqui e muito provavelmente não dá pra gente deixar passar batido, é que após a série estrear, ser lançada, não foi simplesmente a crítica dos fãs, mas foi como ela recebeu as críticas. A gente lembra que naquele momento ela por muitas vezes rebateu e até mesmo no final, ali após alguns meses, começou a criticar a Marvel. A gente tem que lembrar que em She-Hulk a trama não foi simplesmente a Tatiana Maslany, né, que é a atriz no caso que interpreta a She-Hulk, mas também foi o Bruce Banner aparecendo e até mesmo o Scar aparecendo, né, o filho do Hulk que foi feito lá no Planeta Sakaar. Inclusive como que ele foi feito, qual que era o tamanho da mulher, né, eu fico pensativo aqui pra tentar entender. O detalhe é, rapaziada, quando a gente para pra pensar, são várias coisas que nos levam a entender que muito provavelmente a relação dela com a Marvel não esteja no melhor momento, não seja das melhores. E isso faz a gente pensar no que, patrola? Pensem comigo, gurizada, a partir do momento em que a Tatiana Maslany dá, digamos assim, esse pano pra manga, né, ela faz, né, essas críticas, mesmo que veladas à Disney, a relação piora. Não tem como a relação voltar, não tem como a relação ser boa. E o detalhe é que a partir do momento em que ela começa a piorar a sua relação, quando ela faz as críticas mais incisivas à Disney. A gente lembra que naquele momento em que o Jimmy Kimmel, né, foi, né, mandado embora, né, do seu programa, ela fez várias críticas muito fortes sobre a cultura woke, falando que a cultura woke estava presente lá, né, na série da She-Hulk, e isso pegou muito mal. A gente lembra que aquele posicionamento, esse viés que a Disney vinha nos últimos anos, era justamente em relação, né, vamos dizer assim, talvez puxando um pouco mais para esse lado woke, né? Essa discussão a gente nunca trouxe aqui muito no canal, porque não é o que importa, né? O que importa pra gente é realmente ver porrada, ver herói e ver bons efeitos visuais, é claro. O detalhe é, gurizada, depois dela falar todas essas coisas, o que não faltou foram as críticas que foram aumentando, né? A grande entrevista que ela deu agora essa semana, eu acho que foi o fim, né, de tudo para ela, justamente pelos termos que ela utilizou. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês analisem junto comigo, tá bom? Eu vou literalmente fazer abre aspas, tá bom? A nossa mulher Hulk não só reagiu aos rumores, como garantiu que recusou o convite da Disney. Confira o que ela disse. Abre aspas. A Disney me procurou para interpretar a mulher Hulk novamente. Pessoal, eu disse não. Então começamos daí, ela foi procurada, ela mesma falou que não iria retornar, que não queria retornar, então a gente vê que ela deu a negativa pra Disney, e o fato é que a Disney é uma empresa milionária, né, se ela não quer, né, se uma atriz não quer, substituir ela não é um problema, a gente já viu isso acontecer outras vezes dentro da Marvel, então esse não é o problema. Mas aí vem mais, olha só, porque simplesmente sim, esses são os fatos, a notícia está por aí, eu estava realmente revoltada com eles, só coisa de feminista woke, ou seja, ela não só, né, eu acho que deu, né, o não pra Marvel como cuspiu no prato que comeu, né, eu acho que o grande fato que a Tatiana Maslany ganhou essa relevância, eu não vou dizer relevância porque não é tanta relevância assim, mas ela ficou conhecida mundialmente foi no seriado da She-Hulk, e a gente vê então ela ter esse posicionamento, pra mim é muito complexo do ponto de vista de falar assim, cara, como que uma pessoa que ganhou a relevância, como uma pessoa que interpretou uma personagem e ficou conhecida por ela,
critica tanto e fala tão mal da empresa que literalmente, vamos dizer assim, escolheu ela. Isso é muito difícil, é muito complexo pra mim e muito difícil de entender, eu confesso pra vocês. Então vocês veem que assim, a todo momento, né, ela poderia ter tido diversos posicionamentos, poderia ter falado diversas coisas, mas ela escolheu ir pra esse lado, fazer essas críticas mais incisivas em relação à Disney. E aí é muito complexo, é muito difícil. A partir do momento que ela tem um posicionamento desse, ela fecha as portas para ela mesma, né? A gente não tá falando aqui de uma atriz novata, de maneira alguma. A gente tá falando aqui de uma atriz que tem relevância, de uma atriz muito, né, digamos assim, está agora no mainstream, está em diversos lugares e teve uma crítica tão incisiva. Então eu não acho que ela retorne, eu não só não acho, mas eu acho que assim, ela conseguiu selar a Mulher Hulk, né? Porque assim, o seriado em si já não tava bom, né? Foi legal ver o Bruce Banner, a sua lore ser trabalhada, isso foi incrível, isso foi tudo que a gente queria, por muitos anos a gente quis isso, mas o fato é, essas críticas que ela faz agora, essa tônica que ela traz, né? Eu acho que sendo tão incisiva em relação à Disney, eu acho que ela só cava a própria cova. Ela coloca assim a Marvel no lugar de cultura woke, o que a gente vê que realmente a Marvel foi pro outro lado agora, né? O próprio executivo da Disney disse começo do ano passado, né? Acabou a cultura woke, a gente agora vai voltar à raiz, né? O que, quem gosta, que beleza, quem não gosta, que pena, né? Não é essa discussão aqui. O fato é, ela selou as portas para retornar à Disney, ela selou as portas para retornar ao UCM. Talvez ela possa ser substituída por outra atriz que vai interpretar a She-Hulk, lembrando que a She-Hulk é um personagem de CGI. Quem sabe? O detalhe aqui é que teria que ser uma atriz parecida minimamente, né? Esse que é o lado bom que eu acho, né? Do mesmo modo que um ótimo exemplo que a gente pode trazer aqui na realidade é o Bruce Banner. O Bruce Banner, ele não era, né, o ator que a gente vê, o Mark Ruffalo, né? Ele era o Edward Norton, né? Foi substituído porque deu problema no set de gravação lá em 2008. Então assim, todo mundo é substituível dentro da Marvel. Tirando, né, obviamente o nosso Tony Stark, né? Ele não tem como mexer, né? O detalhe é, rapaziada, eu não acho que ela vai retornar, eu não acho que, né, esse seja o fim pra She-Hulk, mas eu não acredito que nesse momento ela vá aparecer. Eu ainda acredito, digo mais, que se ela for aparecer, ela pode aparecer, quem sabe, numa temporada de Demolidor, numa temporada aí de Homem-Aranha, alguma série que explore mais esse universo dos heróis da cidade, mas ela vir para essas grandes produções, eu acho muito difícil, porque ela se queimou muito, né? Então assim, a atriz retornar não vai acontecer, acho muito difícil acontecer da atriz retornar. Fato é a gente esperar, a gente ver o que pode acontecer e, é claro, torcer que, se aparecer, que seja, né, aos bons moldes da She-Hulk. A gente sabe que a She-Hulk nas HQs também, eu acho que foi trabalhado sempre, né, de uma maneira muito, como é que a gente pode colocar, é sexualizado, não adianta, é assim que ela foi apresentada pra gente, entendeu? Mas não tô nem falando em relação a isso, mas com uma lore mais trabalhada, um modo de ser trabalhado muito melhor, é o que a gente espera, é o que a gente quer, e vamos esperar os próximos episódios pra ver, rapaziada. Eu tô na expectativa, Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas vai ser, ó, a cereja do bolo que a gente tá há quase 10 anos esperando, né? 2018, cara. Porra, eu tô velho, né? Esperando, né? Então assim, vamos ver o que vai ser. Eu tô na expectativa e agora quero saber de vocês. Vocês acham que ela vai retornar? Tatiana Maslany errou no comentário que ela fez? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Valeu!